Agora mais um destaque, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça o texto base da PEC dos precatórios em segundo turno por 323 votos a 172. Com o resultado, o governo conseguiu manter a espinha dorsal da PEC, que amplia o limite para as despesas no orçamento de 2022, incluindo a mudança no cálculo do teto de gastos e o adiamento de parte das dívidas judiciais que teriam de ser quitadas no ano que vem. Os deputados vão analisar agora os destaques, requisições que podem alterar o texto da proposta. Com a maior presença de parlamentares na casa, o governo ampliou a vantagem obtida na votação em primeiro turno, que foi de 312 votos a 144. A mudança da posição do PDT não foi suficiente para derrotar o projeto. Nesta terça, o partido decidiu orientar a bancada a votar contra a PEC, ao contrário do que ocorreu na votação em primeiro turno. A PEC dos precatórios libera 91 bilhões de reais de espaço no orçamento de 2022 e é essencial para tirar do papel o Auxílio Brasil de R$400. O texto agora segue para o Senado. O líder do governo, Fernando Bezerra, foi confirmado hoje como relator. E aí, Zé, o que esperar? Será que vem dificuldade? Agora, no Senado, a aprovação na Câmara foi um passo importante, mas no Senado é preciso ficar atento para que não haja nenhuma distorção, né, Zé? Ô, Vitor, a primeira notícia é que Davi Alcolumbre é que vai ser o senhor dessa votação na Comissão de Constituição e Justiça, né? E aí as pessoas já estão ficando preocupadas. Ele que definiu essa pauta aí para o dia 23, enquanto que o governo esperava que já imediatamente já começasse a avaliar. O líder do governo aí no comando, na relatoria, né, é possível que seja apressado, mas vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que está com a pauta obstruída pelo presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre. Hoje me disseram lá no Senado que é tranquilo, de que ele não vai segurar essa pauta não, mas que ela não vai ser tão rápida assim como quer a equipe econômica, que vê já a dificuldade para pagar no próximo ano o Auxílio Brasil, se não houver a aprovação dessa PEC. Olha, o Bolsa Família acabou. O projeto social agora é o Auxílio Brasil, que paga ali R$300 agora e vai, depois desta PEC, para R$400. O presidente Bolsonaro lança um projeto de renda mínima, né? Não tinha por que os partidos de oposição ficarem de nariz torcido ou contra. É o projeto do Suplicy, uma renda mínima. O que ele admitia discutir era o valor, e esse renda mínima prevê R$400. Quer dizer, nenhum brasileiro vai receber menos do que R$400. É um projeto de renda mínima. Ô, Vitor, eu queria analisar aqui como essa PEC foi aprovada em segundo turno, ontem, até tarde, na Câmara dos Deputados. Ela, agora, para ter 323 votos, a estratégia, que até eu anunciei aqui, né, foi aumentar o quórum. Mais de 500 deputados estavam aqui em Brasília, registraram presença lá. Mas o quórum da votação propriamente dita ficou em 496. Quórum altíssimo, né? Então, mais chance de aprovação. Então, analisando aqui, os que disseram sim no primeiro turno e não no segundo turno, 15, e mais 7, né, que votaram sim e que ficaram ausentes. Então, quem disse sim no primeiro turno e depois não no segundo turno, 7 e mais os ausentes, né? Então, 22. Agora, quem disse não no primeiro turno foram 4 e depois virou para sim, 4, né? E 29 estiveram ausentes e acabaram aprovando-se 33 dos 29 passaram para sim. Ou seja, o governo ganhou nos ausentes. Alguns parlamentares, até de partidos de oposição, viraram a casaca. Votaram sim no primeiro e não no segundo. Mas o governo ganhou porque o quórum foi muito alto e isso melhorou muito. E como retrato desse Congresso, eu queria te dizer o seguinte: o mesmo assunto, o mesmo projeto, o mesmo plenário em dia diferente. 83 parlamentares mudaram de lado. Como é que pode uma coisa dessa, né? E outra coisa diferente, apenas uma abstenção. Essa abstenção veio do deputado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro. Um assunto tão polêmico assim, se abster. Quando eu digo sim e não, só é voto contabilizado quem está lá e diz sim.
porque é o governo que precisava dos 308. Foi uma articulação muito bem feita ali do Arthur Lira com os líderes governistas e com o governo. Já mostra ali de que o governo está com o tripé armado para a campanha ali com o PP, o PL e o Cidadania, né? O Cidadania, não, desculpa, o PRB, o Republicanos. Então, esses 3 partidos é que viraram ali a base forte do governo na aprovação desta emenda. Lembrando que esta emenda à Constituição, ela escalona o pagamento dos precatórios, prioriza alguns, define o pagamento de 40 milhões em precatórios. Acima disso, é realmente exagero pagar tudo de uma vez, né? E permite uma atualização do teto de gastos. Então, libera ali 90 bilhões do governo para o presidente Jair Bolsonaro entrar com ação firme de governo, porque a pandemia está acabando e é hora de retomar a economia. Portanto, é um resumo aí da atitude política no Congresso Nacional e que o Davi Alcolumbre não fique irritado e de calundu aí para votar o segundo turno desta PEC, que vai liberar recursos e pagar o Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo. E aí, Fiuza, Davi Alcolumbre na jogada de novo. Não vou comentar Alcolumbre, né? Um personagem político que está fazendo uma fanfarra, uma chantagem em outra matéria, não vou nem comentar. Eu espero que o parlamento tome juízo e coíba esse comportamento dele. Eu vou só dar o nome e sobrenome desta situação que está em curso em relação à PEC dos precatórios no Congresso, da Câmara, agora para o Senado, que é uma bomba colocada pelo Supremo Tribunal Federal no colo do ministro Paulo Guedes, né? Não vamos esquecer disso jamais, né? Esse ajuntamento de precatórios, essa dívida súbita e impagável, né, colocada neste momento pré-eleitoral no governo, foi obra mais uma vez, para surpresa de ninguém, do Supremo Tribunal Federal. Agora, do Supremo Tribunal Federal, nós já sabemos o que esperar. O que eu acho que ainda tem uma expectativa de mudança são os liberais, são os atuais liberaloides, alguns deles, inclusive, com bons serviços prestados ao país, que estiveram jogando gasolina nessa crise. Estiveram por aí espalhando pelos cantos que o Paulo Guedes é fura-teto, que isso aí era o fim do mundo. Ora, o fim do mundo, o começo do fim do mundo, é uma pandemia, que é um furacão que arrancou o teto, companheiro. Arrancou o teto da birosca. O furacão da pandemia. De qual teto vocês estão falando? Né? Veio um furacão, arrancou o teto, incluindo constatações como de 1 trilhão de dívida do setor público para que pessoas não morressem de fome, para que empresas não morressem à míngua, e muitas morreram. Então, isso que nós estamos vendo hoje é um país um pouco mais adulto, um pouco mais responsável. É o seguinte, olha, o teto foi arrancado. Nós temos que discutir esse regime fiscal responsavelmente. Quem tem as melhores credenciais para liderar uma discussão responsável sobre regime fiscal no Brasil? A equipe econômica que está com seu mandato, que está no governo. Eu já faço aqui 200 milhões de vezes a ressalva que eu já apontei em outros governos. Essa mesma possibilidade. Isso muda tudo. Se você tivesse esta situação com aqueles aprendizes feiticeiros do PT, por exemplo, tomando conta das contas públicas, esquece. Não precisava nem ser ladrão, porque não tem saída. Hoje, as credenciais de responsabilidade fiscal, por quase 3 anos de gestão, estão nas mãos desta equipe econômica que governa. E antes de te passar, Augusto, só mais uma informação. Agora há pouco nas redes sociais, o Ciro Gomes anunciou que, diante dessa mudança de posição do PDT, que orientou agora os deputados da bancada a votar contra a PEC dos precatórios, ele então retoma a campanha à presidência da República. Augusto? Não entendi. O partido não votou dividido? Votou dividido. Ele não vai... A maioria foi contrária. Dessa vez a maioria foi contrária. Mas há os que não seguiram a orientação. Sim. Ele não vai pedir a expulsão, como ele fez com a Tabata Amaral, não vai? Ele não vai, já retomou a campanha.
O que se vê é que o Ciro Gomes faz questão de ser derrotado mais uma vez, né? Esse é o prazer dele. Diga, Ana. Não tenho muito a acrescentar, a não ser lembrar nossos queridos amigos do Amapá que Davi Alcolumbre estará nas cédulas o ano que vem, para as eleições do ano que vem. Então, pessoal, queridos aí do Amapá, vamos simplesmente começar a limpar o cenário político no Brasil, vamos começar a eliminar esses sabotadores da nação, tirar essa gente do Congresso, colocar um norte aí real sem essa gente, né, atrapalhando, e isso começa o ano que vem e Davi Alcolumbre estará nas cédulas. Só queria fazer uma pergunta para o Zé, Vitor, o que é calundu? Que eu nunca tinha ouvido essa expressão antes, Zé. Conta pra gente, Zé. Isso é uma expressão lá da minha cidade, Medina, que a criança, quando quer alguma coisa, birra. Pronto. Boa.